Olá, muito boa tarde. Eu sou o professor Henrique Littaf, do curso Lógica Online, e estamos mais uma vez ao vivo para as nossas aulas de reações químicas. Hoje é a parte 2 de reações químicas de nossa preparação vestibular Enem, também para a Universidade do Estado do Amazonas, UEA, e a aula de reações químicas, condições para ocorrência de reações e também reações redox. Eu sugiro que você esteja assistindo essa aula, pegue papel e caneta, anote tudo detalhadamente. Caso queira fazer parte de nosso grupo de estudos, entre em contato através dos links abaixo, que estão dentro do YouTube, ou então através do nosso canal no Instagram, que é o Lógica Online, ou através do site logicaonline.com.br. Então, vamos começar. Hoje a aula, meninas, sejam muito bem-vindas, tá? Hoje a aula é mais relacionada com ocorrência de reações, é uma aula relativamente breve, mas ela tem questões teóricas bem interessantes. Os exercícios estão na nossa plataforma, na lista, eu recoloquei na nossa atualização, depois dei uma olhada nelas. Bom, continuando. Para nós entendermos as condições de ocorrência de reações, nós temos que lembrar de um fato importante. Quando você pega, por exemplo, uma substância, por exemplo, uma substância A, ela reage com uma substância XY e vai produzir uma substância AY mais X. Ou seja, o que aconteceu nesse caso aqui? O que aconteceu aqui, essa substância A, deslocou a substância X. Está vendo? Ela foi eliminada. E no lugar dela, se juntou com Y para fazer o novo composto. Isso aqui é uma reação de deslocamento simples troca. Nos casos das reações que nós vamos aprender a revisar aqui, nós vamos entender quais são os tipos de reações que ocorrem na simples troca ou deslocamento, a reatividade dos metais envolvidos e, é claro, a reatividade dos ametais, metais e ametais e as reatividades na dupla troca. Nós vamos aprender a como identificar se uma equação, se uma reação acontece ou não. Esse é o que é o pulo do gato. Você tem que saber se uma reação ocorre ou não. Então, o primeiro exemplo que nós vamos colocar são as chamadas reações de deslocamento simples troca. Ou simples troca. Uma palavra, cuidado, tá? O objetivo da nossa aula é responder essa pergunta. Quando é que uma reação ocorre? Eu vou usar de novo aquele exemplo que nós colocamos. Nós colocamos uma substância A, reage com uma substância XY, vai produzir uma substância AY mais X. O que aconteceu? O que aconteceu aqui é que a substância A, ela deslocou a substância X, o elemento X. Nós dizemos, portanto, nesse caso, que A é mais reativo. Temos que A é mais reativo que X. Essa substância A, obviamente, pode ser um metal ou um ametal. E esse X, o que ele é? É o elemento que foi deslocado por A. É o elemento que foi deslocado por A. Essa substância simples, né, que nós vamos chamar genericamente por A, ela pode ser um metal, ela pode ser um ametal, e o que vai designar se ele é mais reativo do que a substância X, que é o cátion que ele vai efetivamente deslocar aqui, é sua reatividade. Na tabela periódica, existem as chamadas, eu vou escrever aqui para vocês lembrarem do nome, nós temos as chamadas filas de reatividade. De dois grupos principais, dos metais e dos ametais. E nessas tabelas,
Nós vamos verificar quando uma reação química vai ocorrer ou não. Eu, Henrique, professor Henrique, vou dividir isso em duas partes. A primeira parte eu vou explicar o que é reatividade dos metais. Isso, vou fazer uma pequena lista dos principais casos de reatividade e depois vamos jogar o mesmo raciocínio para os ametais da tabela periódica. Para essa aula, eu sugiro sinceramente que revisem a parte de tabela periódica ou do nosso canal, do canal Lógica Online, do YouTube, ou mesmo dentro da plataforma. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. Primeiro caso, vamos verificar reatividade dos metais. Eu tenho uma pergunta. A reação abaixo pode ocorrer? No caso, é essa reação aqui, tá bom? Eu tenho zinco, pó de zinco, ou seja, zinco no estado sólido, ele reage com ácido clorídrico, produzindo ZnCl2 e H2 no estado gasoso, ou seja, que é liberado. O que acontece é bem simples, eu acho, né? Que eu tenho o zinco ele ataca o hidrogênio, deslocando o hidrogênio, que vai embora. Aqui, ele se combina, por isso que eu preciso de 2 mols aqui. Que por sua vez o zinco se junta com o cloro para formar o ZnCl2. Lembre-se da nossa aula anterior com respeito à carga do NOx. Se o zinco tem carga 2+. Não se preocupe em decorar esses detalhes, mas ele é importante, sim. A pergunta não é essa. A pergunta é, essa reação química ocorre? Para nós respondermos essa pergunta, nós temos que lembrar de uma tabela de reatividade bem simples aqui, que eu vou colocar alguns elementos aqui. Essa tabela de reatividade diz que os elementos mais à direita são chamados menos reativos. E os elementos à esquerda são chamados de elementos mais reativos. Embora essa tabela, e eu estou falando da tabela dos metais específicos aqui, embora essa tabela ela pode incluir um número muito grande de metais, eu só vou colocar alguns principais para nós podermos entender. Vamos lá. Lítio, potássio, rubídio, césio, bário, estrôncio, cálcio, sódio, magnésio. Deixa eu apagar isso aqui, que é um pouco longo dela. Com licença. Lítio, potássio, rubídio, bário, estrôncio, cálcio, sódio, magnésio, alumínio, manganês, o zinco, o ferro, o níquel, cobalto, níquel, fecônio, chumbo, mercúrio, depois o cobre, a prata e, é claro, a platina e o ouro, que é o menos reativo de todos. Então você percebe que os elementos mais reativos, nós podemos fazer uma tabela bem geral, né? Para a gente não precisar decorar isso daqui. Em termos de reatividade, dos menos reativos para os elementos mais reativos, nós temos aqui o grupo da família 1A e família 2A, é claro, né? E o alumínio. Família 1A, família 2A, alumínio. Aqui nós temos outros metais. Aqui nós temos o hidrogênio, que é o padrão. E, é claro, eu tenho os metais nobres.
Metais nobres, como o próprio nome já diz, para vocês talvez fiquem confusos quando eu falo com respeito à fila de reatividade, quando se tornam mais reativos ou menos reativos. Mas lembrem, senhoras, quais são uma joia que teu namorado te dá? Por exemplo, se ele der uma romanel, não vai dar certo, pode dar até ferida na tua orelha, né? Porque aquilo lá não é ouro, não é prata, não é platina, são chamados folhados. Agora, quando o tua mãe te dá aquele cordão de ouro, você sabe que ele vai durar muito tempo. Por quê? A resposta é simples, ele não reage com as substâncias do teu corpo, não reage com o teu suor, não reage com a tua pele. Ou seja, quando eu tenho o ácido graxo do teu suor e ele ataca o ouro, a reação química ela simplesmente não ocorre. Por outro lado, se eu utilizo Ramonel, o que vai acontecer? Se eu utilizo aquelas joias, aqueles semijoias, nem semijoia, bijuteria, existe a possibilidade de ter uma reação química. E essa reação química é baseada nessa fila experimental. Por exemplo, voltando aqui ao exemplo do problema, que eu dei no começo da nossa história, a pergunta que eu faço é, será que esse zinco ele é capaz de deslocar o hidrogênio? Porque lembre-se, metal desloca coisas positivas. Metal desloca metal ou metal desloca hidrogênio. Nesse caso aqui, o hidrogênio é referência, tá bom? Onde está o zinco? O zinco está aqui à frente do hidrogênio. Como o zinco está à frente do hidrogênio, na fila de reatividade, nós dizemos, portanto, que o zinco ele é mais reativo que o hidrogênio. Podemos dizer que o zinco é mais reativo que o hidrogênio. Então, essa reação aqui ocorre. Com certeza ela ocorre. Lembre-se, é o metal sozinho que desloca o hidrogênio. E isso só ocorrerá quando esse metal que está sozinho, ele é mais reativo que o cátion que ele tem que deslocar. Observe esse segundo exemplo aqui. Excelente pergunta, Emily. Henrique, eu preciso decorar. A Emily perguntou para mim, Henrique, eu preciso decorar essa tabela? Naturalmente não, essa tabela é uma tabela para ser consultada. O que você tem que entender aqui é se uma determinada reação química tem condições de ocorrer baseado nessas tabelas. Observe esse caso aqui. Ah, Emily, outra coisa. Boa tarde. Seja bem-vindo, tá, querido? Eu tenho aqui o Cu, que é o cobre. Ele reage com HCl. O cobre sempre é o Cu2+, não é verdade? Vai ficar aqui mais, vai ficar CuCl2 e gás hidrogênio. A pergunta que eu faço é bem simples. Essa reação ocorre? É muito interessante esse ano, bacana, tá bom? Olha só, não fica falando essas frases por aí não, tá? Só pode se falar aqui. Então, essa reação ocorre? Observem aqui que a gente tem que verificar se o cobre ele é capaz de deslocar o hidrogênio. Utilizando aqui nossa tabela de reatividade, nós percebemos que na fila de reatividade, o hidrogênio está à frente do cobre. Significa, portanto, que, teoricamente falando, é claro, o hidrogênio é mais reativo que o cobre. O que deve acontecer aqui é que o metal que está sozinho deve deslocar o hidrogênio. O problema é que, pela fila de reatividade, isso é impossível. Então, essa reação, o que nós dizemos? Essa reação ela não ocorre, porque o hidrogênio ele é mais reativo que o cobre. Portanto, baseado nessa fila de reatividade que eu coloquei, você pode prever a ocorrência ou não de uma reação de deslocamento. Ficou alguma dúvida no que eu falei? Antes de continuar minha aula, eu gostaria de falar rapidamente aqui sobre a reatividade de uma substância muito importante. Reatividade do ouro. Não se preocupem que na nossa aula, na nossa plataforma, aliás,
eu vou ter uma lista de reatividades para mandar para você, tá bom? Só um minuto. Já. O ouro, desde a antiguidade, ele é utilizado para joias, principalmente pela questão da sua nobreza, ou seja, da sua incapacidade de reagir com outras substâncias. De fato, o ouro é um dos metais menos reativos que existe, e ele não reage com ácidos isolados. Então, quando você pega ouro e coloca ele direto no ácido, ele não derrete, ele não reage, ele não faz nada. No entanto, existe, desde os alquimistas, os antigos alquimistas, um grupo de pessoal perturbado, que deu origem aos químicos, que são outros perturbados, eles inventaram uma substância, uma mistura chamada água régia. A água régia é uma mistura de ácido clorídrico, ácido nítrico e ácido sulfúrico. A união dessas substâncias, ela consegue dissolver o ouro. Era uma maneira muito antiga de você fazer transporte de metais preciosos. Você dissolvia o ouro nessa mistura e colocava em frascos líquidos. Frasco cheio de líquido. O cara lá ficava olhando aquele negócio de líquido e falava, esse cara, isso é ácido, não fica nem cheirando isso. Se ele cheirasse, ele ia passar mal. Aí mandava embora. Quando ele chegava lá no local, ele só fazia evaporar tudo aquilo e você tinha um ouro. Era bem interessante, na verdade. Muito bem, vamos lá. Reatividade dos ametais. Vamos lá para fazer outros casos? Não, desculpa, deixa eu passar mais alguns casos aqui. Outros casos de deslocamento. Essa lista aqui, eu estava percebendo uma coisa, do jeito que eu desenhei ela ficou um pouco extensa. Eu preciso fazer uma lista um pouco mais, como se diz, mais simplificada. Vamos fazer outra aqui. Vamos lá. Novo uma tabela. Menos reativos para mais reativos. Os metais. Lítio, potássio, bário. Bacana. Bacana. Que bacana. Magrela. Aí depois vem alumínio, ferro, alumínio, zinco e ferro. Depois o hidrogênio, que é o padrão. E, é claro, o cobre, a prata, o mercúrio, a platina e o ouro, que são os menos reativos dessa tabela. É bem interessante. Baseado nisso, vamos verificar se nós entendemos. Essa reação química aqui, o ferro reage com CuCl2, produzindo FeCl2 e cobre metálico. Essa reação ocorre? Vamos analisar. O ferro é o elemento que está sozinho, e ele está deslocando, portanto, o cobre, que tem carga 2+. Ou seja, essa reação química aqui está me dizendo que o ferro ele é mais reativo que o cobre. Isso é verdade? O ferro está bem aqui, e o cobre ele está bem aqui. O cobre, portanto, ele é menos reativo do que o ferro. Significa o quê, portanto? Que o ferro ele consegue deslocar o ferro, ele consegue deslocar o cobre. Não esqueça que quem está mais à esquerda dessa tabela consegue deslocar o outro, tá bom?
Então, desse jeito, essa reação ocorre. Por outro lado, olha essa outra reação aqui. AG reage com a L NO3,2, NO3,3, formando o AG NO3 e liberando alumínio. Essa reação ocorre? Vamos analisar. Nós temos que verificar se a prata ela consegue deslocar o alumínio baseado na tabela. A prata está bem aqui e o alumínio ele está bem aqui. A prata é mais nobre do que o alumínio e, portanto, ela é menos reativa. Então, a prata ela não consegue deslocar o alumínio porque ela é menos reativa do que o alumínio. Portanto, essa reação não ocorre. Que fique claro. O objetivo dessa aula, pelo menos nas questões de vestibular, é vocês preverem o acontecimento ou não de uma dada reação química. Apenas isso, nada mais, tá bom? Eu vou mostrar aqui agora para vocês como é que funciona o comportamento dos não metais, como eles se aplicam. Só um minuto. Só um instante. Reações de não metais. Os não metais, eles têm a tendência a receber elétrons. E é por isso que esses não metais, eles podem fazer uma fila de reatividade também parecida com dos metais, só que ela é bem mais curta, tá bom? A reatividade dos metais, ela pode ser escrita da direita para a esquerda. O elemento mais eletronegativo dos não metais, perdão, mais reativo, é o flúor, e o menos reativo pode ser considerado o enxofre. E entre eles eu tenho o oxigênio, o cloro, o bromo e o iodo, que são as reatividades ditas mais comuns. Pessoal, uma palavra de cautela. Coisas feitas com flúor reagem muito forte, muito facilmente. Lembre-se daquele episódio de The Breaking Bad, que ele consegue dissolver o traficante de drogas no ácido fluorídrico. Ele fala para ele que tem que colocar o corpo dentro de uma bacia plástica. O cara pensa que não vai aguentar e coloca dentro da banheira. A banheira dissolve e cai todo o cara espalhado no chão. É muito legal essa cena. Aqui agora. Legal a Kate me olhando, minha esposa ali. Aqui, olha, flúor 2, ele reage com NaBr. Lembre-se da regra. A metal desloca metal e a metal desloca a metal. Aqui, olha só, Vitória. Eu vou mandar assim. Rapidinho, pessoal. Vocês estão percebendo que quando eu coloco a aula ao vivo na plataforma, eu também estou colocando as minhas anotações para que vocês possam baixar, colocar no quadro, sabe? Colocar, fazer tudo bonitinho, tá bom? Vamos lá. Então, isso aqui vai ser o quê? Esse flúor é um ametal. Então, ele tem que deslocar também um ametal. Teoricamente, como vai ficar essa equação? Vai ficar desse jeito. Vai ficar NaF e Br2, que é liberado. Pergunta: essa reação ocorre? Análise da tabela. Na tabela, nós percebemos que nós temos o flúor, que é esse cara aqui, para deslocar o Br. Com certeza, o flúor ele é mais reativo que o Br. Lembre-se, o cara que está mais à esquerda da tabela, dessa lista de eletronegatividade crescente ou de reatividade, desloca todos os outros. Se fosse o contrário, se fosse o bromo sozinho para deslocar o flúor, não, a reação química não aconteceria nem conosco, tá bom? Então, essa reação, o que acontece? Essa reação ocorre ou não ocorre? Essa reação, sim, ela ocorre.
Vamos verificar outro caso. Observe esse caso aqui. Cl2 reage com Na2S. De novo, eu tenho a metal que vai deslocar outro a metal. Teoricamente, como é que vai ficar a equação? Vai ficar assim, olha. NaCl e enxofre, que é liberado. A pergunta é, o cloro que está sozinho consegue deslocar o enxofre? Utilizando a tabela aqui, nós percebemos que o nosso amigo cloro, ele está à frente do enxofre. E sim, portanto, dadas as condições de equação, essa reação também ocorre. E por que ela ocorre? Eu vou escrever para a gente não esquecer, tá bom? A reação ocorre porque o cloro é mais reativo que o enxofre. E finalmente, mais um exemplo aqui. Desculpa, esse aqui foi exemplo 1, esse aqui foi exemplo 2, e agora exemplo 3. O iodo, ele reage com o cloreto de sódio, NaCl. Essa reação ocorre, vai formar o quê? O iodo, lembre-se, já falei várias vezes, a metal desloca a metal. Vai formar o NaI e o cloro gasoso que é liberado. A pergunta é, essa reação ocorre? Vamos verificar onde está o iodo. O iodo está bem aqui. E o cloro está à frente dele. Ih, rapaz, não é. O cloro, na verdade, é mais reativo do que o iodo. O iodo sozinho, nessas condições do problema, ele não consegue deslocar o cloro. Então, essa reação química que eu escrevi, tem que escrever que não ocorre. A reação não ocorre. Essa moto aqui dentro, né? Quando nós fazemos essas relações, eu só quero fazer um pequeno resumo aqui relacionado para a tabela periódica, tá bom? Só para deixar bem claro. Deixa eu me desenhar uma tabela para mostrar algo para vocês. Ficou linda essa tabela, né, Vitória? Oi, Henrique? Ficou linda essa tabela, né? Ficou didática também, achei legal. Aqui eu tenho os metais. E aqui eu tenho os ametais. A tendência dos metais, conforme a gente vai analisar e colocar, eles têm uma tendência a doar elétrons. E é claro, os ametais, eles têm uma tendência de receber elétrons. Depois eu quero que vocês escutem minhas palavras, tá bom? Em química, uma das preocupações é a gente organizar os fenômenos relacionados entre si, de modo que a gente consiga prever alguns padrões. Nós sabemos, portanto, que os metais e ametais têm caráter opostos. Então, a gente pode colocar uma fila única de todos eles, colocando todas as possibilidades de reações. Então, você percebe quando você monta esse problema aqui, algumas propriedades. Por exemplo, lá em metais, quando nós explicamos metais, deixa eu voltar lá, eu coloquei uma regra geral, né? Eu falei que podia ser o quê? Cadê?
poderia ser os elementos da família 1A, 2A e o alumínio, que eles são os mais reativos. Os menos reativos são os metais nobres, que é o cobre, a prata, a platina e o ouro. Aí eu pergunto para vocês, os metais que vocês veem no dia a dia, quais eles são? No fio elétrico de casa tem um cobre, principalmente, né? O pessoal até rouba cobre, porque é caro o cobre, muito caro, na verdade. Ele é um metal nobre porque ele não reage facilmente. A platina, que você pode colocar numa joia, ou até em cirurgias que coloca platina dentro das pessoas. Por quê? Porque as substâncias que existem no nosso corpo não conseguem reagir com platina. Antigamente se colocava dente de ouro na boca, pelos mesmos motivos, porque o ouro ele não reage tão facilmente. Uma joia de prata, um anel de prata que você tem, uma panela de prata que você tem na sua casa. Então, todos esses são metais nobres. O alumínio, por outro lado, também, isso que eu queria falar. Vocês estão percebendo aqui que ele está mais ou menos no meio da nossa relação. É verdade, Eduardo, ainda colocam dentro de ouro, né? Eu estou falando que antigamente as pessoas faziam próteses de ouro. Você tem uma ideia, mostrava o cara sorria assim, postando aqui o dente de ouro, porque o cara tinha dinheiro, né? Aquela invocada, engraçado. O alumínio é um material que a gente utiliza muito no dia a dia, mas é o alumínio anodizado, né? Que a gente fala que é o alumínio protegido para que ele não consiga sofrer oxidação. Por exemplo, o alumínio, observa na tabela aqui, o alumínio é mais reativo do que o ferro. E vocês sabem que o ferro, a gente não consegue. Muito obrigado, querido. A gente não consegue fazer muita coisa com ele, né? Porque o ferro, se não for pintado, lixado, protegido, ele enferruja muito rapidamente. Mas o meu copo de alumínio está lá, lindo e maravilhoso. Por quê? Porque é um outro processo químico que a gente utiliza para proteger. Esses outros elementos, o lítio, o potássio, o rubídio, o bário, esses caras são ridiculamente reativos, meninas. Se você jogar pedaço de sódio metálico dentro da água, o treco explode. Só para você ter uma ideia de quão violentamente reativo ele é. A mesma coisa vale para o que nós chamamos desses caras dos ametais. O flúor, ele reage com tudo, desgraçado. Ele reage com tudo. Pra vocês terem uma ideia, ácido fluorídrico, que eu acabei de falar do Breaking Bad, ele não pode ser guardado nem em frasco de vidro, ele reage com frasco. Só vocês terem uma ideia como é interessante. Então, vocês podem verificar alguns padrões que existem para poder prever uma reação. É interessante mesmo. São reações interessantes. Bom, terminamos essa parte aqui. O próximo produto, a próxima parte que eu vou explicar são as reações de dupla troca. E dentro das reações de dupla troca, nós vamos verificar o caso das reações de oxirredução. Não são muito complicadas, mas eu quero que vocês prestem atenção em alguns detalhes, tá bom? Só um minuto, por favor. Vamos lá. Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de falar algo? Perfeito, tá bom? Vamos lá. Reações que não são de oxirredução. Reações de dupla troca. Primeiro caso, quando um dos produtos for menos solúvel que os reagentes. Vamos lá, voltando. Para as reações de dupla troca, a primeira pergunta que você tem que fazer é quando ocorre? A primeira regra é quando um dos produtos for menos solúvel do que os reagentes. Por exemplo, nessa reação aqui, exemplo número 1, eu tenho o NaCl, que é o cloreto de sódio, ele reage com o nitrato de prata, a GNO3.
O NaCl, eu vou colocar aqui a equação só para demonstrar que é dupla troca, claro, vai ficar como? Aqui eu tenho Na+, e aqui eu tenho Cl-. O Ag vai ficar como? Ag+, e NO3-. Juntando a parte positiva de um com a parte negativa do outro, eu vou ter aqui substância. Vou ter o AgCl, e Na com NO3 forma o NaNO3. Uma reação de dupla troca, senhores, só ocorre quando um dos produtos... Deixa eu escrever isso aqui para ficar bem claro, tá bom? Essa parte também é um pouco teórica, então preste atenção nos detalhes, tá? Olha, agora que eu vi, só tem mulheres hoje no Lógica, participando ao vivo, tá bom? Meus parabéns, tá? Vocês, como sempre, espetaculares. Vamos lá. Primeiro lugar, quando é que ocorre uma reação de dupla troca? Uma reação de dupla troca só ocorre quando ao menos um dos produtos é menos solúvel do que os reagentes. Como assim? O cloreto de sódio é uma substância solúvel em água, logicamente. E o nitrato de prata, sim, porque todo nitrato, de modo geral, eles são solúveis. Mas o cloreto de prata não é. O cloreto de prata ele precipita dentro dessa reação, ou seja, fica um precipitado dentro da solução. E o nitrato de sódio também é uma substância solúvel. Então aqui, nos produtos da reação, esses aqui são os reagentes, aqui eu tenho os produtos dela, eu tenho os produtos menos solúveis. Então, essa reação específica que eu escrevi aqui, do cloreto de sódio reagindo com a GNO3, produz cloreto de prata, nitrato de prata, nós percebemos que essa reação é menos solúvel. Cuidado, essa parte é complicada. Ela é complicada porque você tem que lembrar de solubilidade básica de sais. E é por isso que eu dei na aula de sais. Eu expliquei uma parte da aula, podem verificar lá na videoaula, com respeito à solubilidade de algumas substâncias. Tem que prestar atenção nisso. Outro caso aqui. Exemplo 2. Eu tenho Fe2, SO4, 3, reage com NaOH, produz. Essa daqui é um pouco mais elaborada. Esse ferro é o ferro, esse 3 vem para cá, fica ferro 3+, aqui o SO4, o 2 vai ficar quanto? 2 menos. NaOH vai ficar como? Vai ficar Na+, com OH-. Junta a parte positiva de um com a parte negativa do outro. Vai ficar como? Vai formar o Na2SO4 e o FeOH3. O que nós temos aqui? Lembre-se, uma reação de dupla troca só ocorre quando um dos produtos formados for menos solúvel do que os reagentes. Quando nós analisamos aqui essa substância, o sulfato de ferro é solúvel. A gente usa isso até para alguns tipos de medicamentos. A soda cáustica, que é o NaOH, também é uma substância solúvel, muito solúvel, aliás. O sulfato de sódio, todos os sulfatos, de modo geral, são solúveis, mas a base não é. As bases solúveis são as bases da família 1A e 2A. Essa base, que é o hidróxido de ferro 3, o hidróxido férrico, ele é uma base fraca. E bases fracas são insolúveis. No caso específico aqui, esse produto ele vai precipitar também. Então, de novo, essa reação ocorre por quê? Vou escrever aqui. Essa reação ocorre, pois o Fe é base fraca e insolúvel.
O plano geral, uma coisa que eu aprendi isso quando eu estudava no ensino médio, para ficar lembrando disso, é que os produtos sempre são mais fracos do que o reagente. Essa é a regra geral, sabe? Por exemplo, eu coloquei aqui a primeira propriedade, letra A, né, que eu dividi em propriedades, eu coloquei quando um dos produtos for menos solúvel do que os reagentes. Mas a próxima vai ser mais fraco. A próxima vai ser de maneira bem simples, né? Mais volátil. É dessa maneira que a gente vai colocar. Ah, sim, deixa eu colocar algumas observações aqui importantes. Tome cuidado. Vou escrever aqui. Tome cuidado. Aqui algumas dicas. Ácidos, em geral, são solúveis na água. B. As bases, por outro lado, exceto da família 1A e 2A e o NH4OH, são pouco solúveis na água. E usem aquela tabela de solubilidade que eu tinha dado para vocês. Isso aqui vai ser importante para a gente poder entender esse assunto, tá bom? Então, só com isso daqui já dá para prever um monte de reações. Vamos ver. O primeiro caso aqui foi quando um dos produtos for menos solúvel que o de reagente, vamos verificar outro caso. Quando um dos produtos for mais volátil que os reagentes. Exemplos? Aliás, isso aqui é uma condição para uma ocorrência de reação, que fique claro, tá bom? Para que ter uma reação de dupla troca, um dos produtos, a primeira regra que eu tinha passado é que ele tem que ser menos solúvel. A segunda regra dessa parte B é, para que ela exista, um dos produtos ela for mais volátil do que o reagente, tá bom? Por exemplo, aqui, eu tenho o sulfeto de ferro, ele reage com ácido clorídrico, produzindo FeCl2 e H2S. Essa reação ocorre, reação de dupla troca. Cara, o H2S é um ácido fraco, então significa que ele é mais volátil. Tá vendo aqui, olha? Ácido forte. Ácido fraco. Nas reações, pelo menos nas reações que ocorrem, nós percebemos que os produtos da reação eles são mais fracos que os reagentes que os originaram. Esse é o pulo do gato da questão, tá? Dois, NaCl, H2SO4. Aqui vendo? NaCl é um sal. O H2SO4 é um ácido forte. Vai produzir o Na2SO4 e HCl. Tá vendo aqui, olha? Aqui é um hidrácido, é um oxiácido forte. Isso aqui é um hidrácido forte também, mas só que ele é mais volátil. Lembre-se, hidrácidos são sempre mais fracos que oxiácidos. E finalmente aqui, NaNO3, ele reage com H2SO4. Vai formar o Na2
SO4 e HNO3. O HNO3 também ele é volátil. É bem interessante essas reações. Vamos verificar aqui uns detalhes, por favor. O último caso, né? Esse aqui foi o B. Quando um dos produtos for mais volátil que os reagentes, e o último, qual vai ser? Quando um dos produtos for menos ionizado que os reagentes. É mais fraco, né? A gente está falando, né? Por exemplo, aqui, olha, HCl. HCl ioniza muito bem. NaOH. Isso aqui ioniza muito bem. Vai produzir o quê? Vai produzir NaCl e água. Esse aí que você fala, analisa. Tudo tem que ser mais fraco, sabe? Aqui, olha, iônico. Essa substância, toda base, ela tende a ser iônica. NaCl é um sal, é iônico. E H2O, ixi, é molecular. Então, esse aqui está obedecendo a regra. O mais comum é uma reação de dupla troca, ela ocorre, pode ocorrer se houver entre os produtos um eletrólito mais fraco, né, ou um composto molecular, que é o que nós estamos falando aqui. Por exemplo, um outro exemplo, né, na verdade, que é exemplo 1. Exemplo 2. Você tem o H2SO4. Ele reage com o NaNO3. Aliás, NaNO2. Para produzir Na2SO4 e HNO2. Olha, tá vendo? Regra de Pauli. 2 menos 1, se delta igual a 1. Isso aqui é um ácido fraco. E o H2SO4 é um ácido forte. Tá vendo que está ficando cada vez mais fraco? Então, nesse caso, você percebe também que essa reação também ocorre. Porque um ácido fraco está gerando, um ácido forte está gerando um ácido fraco. E também nesse caso aqui, observe. Eu tenho NaOH. Ele reage com NH4Cl. Essa reação química ocorre? Sim, vai formar o quê? Vai formar NaCl e NH4OH. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma base forte. E aqui, eu tenho uma base fraca. Então, todos esses casos mostram que essas equações, efetivamente, elas ocorrem. Alguma dúvida aqui no que eu escrevi? Alguma dúvida no que eu falei? Perfeito. Vamos verificar os últimos casos agora, com reações de oxidação propriamente dita, tá bom? Só um minuto, por favor. Só um instante, por favor. Já. Para nós termos a última parte da nossa aula, nós vamos explicar uma reação que eu coloquei, deixei por último, porque era uma das mais bonitas, tá bom? São as chamadas reações
redox. Para entendermos o que significa reação de redox, nós temos que entender dois conceitos fundamentais. O primeiro conceito é chamado de oxidação e o segundo conceito é chamado de redução. O que é oxidação? Oxidação é a perda de elétrons. E o que é redução? É o ganho de elétrons. Fácil, não é verdade? Em química, nós admitimos que essa oxidação significa perder para o sistema esse número de elétrons. Nós dizemos que ele fica com carga positiva. E redução significa ganhar elétrons, ou seja, tirar elétrons do sistema. E ele fica com carga negativa. Por exemplo, quando nós fazemos umas reações aqui, por exemplo, pegamos o sódio metálico Na0, ele se transforma em Na+, e libera um elétron. Nós dizemos que, nesse caso, o nosso amigo ele está sofrendo uma oxidação. Por que ele está sofrendo uma oxidação? Ele sofre uma reação de oxidação por quê? Ele sofre uma reação de oxidação porque há uma perda de elétrons. Por outro lado, se eu pegar, por exemplo, o ferro, 2+, podemos pegar o ferro 3+. Ele pode receber um elétron e se transformar em ferro 2+. Ou seja, antes ele estava precisando de 3, agora está precisando de 2. Ele está ganhando elétrons. Então, quando nós fazemos esses conceitos de oxidação e redução, nós vamos ter que calcular os números de oxidações dos elementos que existem na tabela periódica. Mas para entendermos isso, eu poderia passar uma tabela muito longa e falar extensamente sobre isso, mas eu não vou fazê-lo, tá bom? O que eu vou fazer aqui é apenas ensinar vocês a como calcular o número de oxidação dos elementos que constituem uma molécula. E a partir dessa oxidação podemos calcular a variação, essa oxidação e redução que acontece em reações químicas, tá bom? Então vamos colocar isso daqui. É uma revisão bem rápida, tá? Não vai ser uma grande aula de número de NOx, mas vamos lá. Como calcular NOx? O NOx é a carga de cada elemento. Por exemplo, o hidrogênio ele tem carga +1. É a quantidade de elétrons que ele vai perder. O oxigênio tem carga -2. O resto segue a tabela periódica. O metal alcalino, por exemplo, os metais da família 1A, ele tem carga +1. Quem é a família 1A? Deixa eu me colocar aqui alguns elementos, né? Lina Caras, que Rubinho casou na França. Todos esses elementos ele tem carga +1. Os elementos da família 2A, Bela Magrela casou com o senhor Barão. Esses elementos, de modo geral, têm carga 2+. Família 3A. Sinceramente, o que me interessa daqui é o alumínio. E o alumínio ele tem carga que tipo? Tem carga 3+. A família 4A é a família, sabe, família de duplo comportamento. O principal daqui é o carbono. Pode ser mais ou menos 4, mas a tendência dele é ser menos. Família 5A. Família 5A é a família do nitrogênio. Não posso assistir suruba de bichas. Qual a carga? 3-, significa que ele tem que ganhar 3 elétrons. Família 6A. Os 7 porquinhos, carga 2-. E família 7A, família dos halogênios, né? Fernanda e Clara brincavam inocentemente, até que, então, com a carga 1-. Embora vocês possam decorar e colocar, o que me interessa mesmo quando nós montamos essa tabela são esses dois elementos principais aqui, o hidrogênio e o oxigênio. Porque o hidrogênio, ele de modo geral, nos elementos que nós estudamos, eles têm carga +1. E o oxigênio, de modo geral, tem carga -2. E, a partir deles, nós podemos calcular o NOx ou a carga de cada elemento de todos os outros. Que ficou claro o que eu falei? Quando eu falo NOx, meninas, significa número de oxidação, que é a carga que o elemento tem quando se liga a outro.
Esses NOx, eles são variáveis. Eu fiz uma tabela aqui bem geral para vocês de como, na maioria das vezes, eles aparecem, mas a verdade é que a gente vai ter que calcular para cada caso. E os únicos elementos que eu estou pedindo encarecidamente para vocês, por assim dizer, decorarem, né, são os elementos do hidrogênio. O hidrogênio tem carga +1 e o oxigênio tem carga -2. Vamos treinar, verificar isso que eu aprendi, que eu ensinei agora? Vamos verificar aqui. Exemplo. Já. H3PO4. Quando eu peço para calcular o NOx dos elementos que constituem H3PO4, eu não estou pedindo para calcular o NOx desse ácido, não. Eu estou pedindo para calcular o NOx de todos os elementos que o constituem. No caso específico, ele é constituído por 3 hidrogênios, 1 fósforo e 4 oxigênios. Só que, como eu falei anteriormente, desses elementos eu já conheço 2. Como eu falei para vocês, o NOx do oxigênio vale quanto? -2. O hidrogênio vale quanto? +1. A regra de NOx, para nós calcularmos o NOx de um elemento qualquer, é lembrar que a soma das cargas de todo mundo em uma molécula neutra tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 0. Tem que ser igual a 0. Então, a soma dos NOx da molécula tem que ser igual a 0. Vamos lá, vai ficar como? Qual o NOx do hidrogênio? +1. Qual o NOx do oxigênio? -2. Qual o NOx do fósforo? Sabe Deus. E se sabe Deus, ele vale X. Cuidado. Se estivesse escrito 2 fósforos, você colocaria 2x. Tivessem 3 fósforos, você colocaria 3x. Dito isso, vai ficar quanto aqui? Vai ficar 1 vezes 3 dá quanto? +3 mais x menos 8 igual a 0. Observe que eu estou multiplicando aqui, tá bom? A soma dos NOx tem que ser igual a 0. Então, x é igual a quanto? X é igual a 8 menos 3. X é igual a +5. Opa! Calculamos o NOx não da substância, mas do átomo, que faltava. No caso, é o fósforo, que vale quanto? +5. Lindo, não é verdade? Outro exemplo, letra B. Lembre-se, a soma dos NOx vai ser igual a 0. O NOx do hidrogênio vale +1. E do oxigênio vale quanto? -2. Letra B. Na2CO3. Vamos fazer? O oxigênio vale quanto? O oxigênio já falei. -2. O sódio. Eu não sei. Mas eu sei que o sódio é da família 1A da tabela periódica. E se ele é da família 1A da tabela periódica, qual a carga dele? É +1. Os únicos elementos, dica, não esqueçam, tá bom? Os únicos elementos que vocês vão sempre ficar com dúvida será o elemento central. O elemento central sempre você vai ter que calcular o NOx dele. Quanto que vale o NOx nesse caso? Vale X. Se fossem 2 carbonos, colocaria 2x. Se fossem 3 carbonos, colocaria 3x. Como no caso é 1 carbono, coloca x apenas. Vai ficar como o NOx dele? Vai ficar 1 vezes 2 dá quanto? Mais 2, mais x, menos 2 vezes 3 vai dar quanto? Vai dar 6, tudo isso é igual a 0. X é igual a 6, menos 2, x é igual a quanto? Mais 4. Então, o NOx do carbono vale mais 4. Bora fazer mais uma para fixar? Só um minuto, por favor. Tá aqui. K2CR2O7. Vamos calcular os NOxes de todos os elementos que constituem esse composto. Esse composto é o dicromato de potássio. Vamos calcular os NOxes de cada um deles. Né? No caso, o oxigênio vale quanto? -2. O potássio vale quanto? O potássio é sempre assim, pessoal. Direita, esquerda e depois o meio. O único elemento que você vai ficar sempre com dúvida é o do elemento central. De novo, vamos verificar aqui. O potássio é da família 1A também. Quanto que ele vale? Carga +1. E o crômio vale quanto? X, né? Como são 2 crômios, eu vou colocar 2x. Então vai ficar quanto aqui? 1 vezes 2 vale quanto? Mais 2. Mais 2x. Menos 2 vezes 7 vai dar menos 14. Tudo isso é igual a 0. Então 2x é igual a quanto? 2x é igual a 12. X é igual a quanto? X é igual a mais 6. Esse é o pulo do gato.
Essa é a questão, tá bom? Agora que nós já sabemos como calcular o NOx dessas substâncias, nós podemos aplicar em como fazer essas reações com o número de oxidação. Só um minuto, por favor. Só um minuto. Muito bem. Os exercícios que serão pedidos de vocês, meninas, serão para identificar quando é que ocorre uma reação ou uma redução dentro de uma equação. E, portanto, para definir quem é o agente oxidante e quem é o agente redutor. Vamos lá. Acabar já. Oxidação e redução em reações. Anotem, por favor. O resumo é esse. Se a variação de um composto ela é menor do que zero, negativa, né, nós dizemos que a substância ela está sofrendo oxidação. Se a variação ela for maior do que zero, a variação de elétrons das cargas, variação das cargas, ela for positiva, vamos dizer que ela está sofrendo redução. Ficou claro? Quem sofre oxidação chama-se agente redutor. E quem sofre redução chama-se agente oxidante. E é claro, para que exista a reação redox, ou seja, uma reação que apresente oxidação e redução, esses dois fenômenos têm que ocorrer ao mesmo tempo. Dado o caso, vamos fazer o exemplo. Exemplo número 1. Ferro, deixa eu colocar aqui embaixo, tá bom? O ferro, ele reage com H2SO4, produzindo FeSO4 e H2. O problema, ele faz duas perguntas. Quem sofre oxidação? Quem sofre redução? Quem é o agente oxidante? E, finalmente, quem é o agente redutor? Para nós verificarmos isso, nós temos que, para começo de conversa, verificar se essa reação química é uma reação redox, ou seja, se ela sofre oxidação e redução ao mesmo tempo. A partir de agora, todo mundo preste atenção, nem pisca, tá bom? Vamos lá. Qual o NOx dessas substâncias? O ferro é uma substância simples. Anotem a primeira coisa. O NOx de uma substância simples é sempre igual a zero, porque já está balanceado. Lembre-se que eu falei que a soma dos NOxes a soma dos NOxes em uma molécula ela tem que ser necessariamente igual a zero. No caso específico aí, eu tenho uma substância simples. Nós admitimos que a substância simples tem NOx igual a zero. Agora vamos aqui, do H2SO4. Deixa eu só escrever com uma letra levemente mais decente, tá, por favor. H2SO4. Beleza, melhorou um pouquinho. Quanto que vale o NOx das substâncias que o compõem? O oxigênio vale quanto? Vale quanto? Menos 2. O hidrogênio vale quanto? O hidrogênio vale mais 1. O enxofre vale quanto? Não sei lá, o enxofre está sozinho, só tem um enxofre, então vale X. Então vai ficar quanto isso aqui? Vai ficar 1 vezes... Eu vou fazer embaixo o cálculo para não complicar minha vida, tá bom? 1 vezes 2 vale quanto? Mais 2, mais X menos 8 igual a 0. X é igual a quanto? X é igual a mais 6. Interessante. O NOx do enxofre vale quanto? Mais 6. Henrique, tu está desprezando o hidrogênio e o oxigênio. Sim, de fato, estou desprezando. Porque, de modo geral, o NOx dessas substâncias, elas já estão definidas aqui em cima, tá bom? Mais 1 e menos 2. Somente quando ela for uma substância simples, que é o caso que a gente está percebendo aqui, que daqui a pouco a gente vai ter que escrever, o NOx vai valer 0. Mas tá lá, deixa lá, tá bom? E agora, o ferro, oxigênio, vale quanto? O oxigênio vale quanto? Menos 2. Esse ferro, essa substância é o FeSO4. O que significa isso? O SO4 sempre tem carga 2-. Então, se cancelou tudo aqui, isso aqui é o ferro,
de carga 2+. E o enxofre vale quanto? O enxofre vale X. Alguém está mudando aqui? Não. Tá bom, bora lá, vamos lá. Vai ficar 1 vezes 2, bora fazer o cálculo aqui embaixo. 1 vezes 2 vai dar quanto? Mais 2, mais X, menos 8 igual a 0. Então, X é igual a quanto? X é igual a mais C de novo. Não está mudando aqui, beleza. E esse hidrogênio vale quanto? Esse hidrogênio, eu não conheço ele até hoje, mas eu sei que ele é um rapaz simples, é uma substância simples. E se é uma substância simples, o NOx dele vale quanto? 0. A pergunta que eu faço é, alguém mudou? Alguém mudou o NOx? Mudou. O ferro mudou. O ferro, ele era 0, ele passou para outro NOx, que é quanto mais 2. Qual foi a variação? A variação é 2 menos 0, que é igual a 2 positivo. Ele está sofrendo uma variação... Poxa vida, meu Deus do céu. Variação positiva significa perda de elétrons, oxidação. Variação negativa significa ganho de elétrons, significa redução. Por favor, corrijam isso, tá bom? Corrijam isso. Maria Vitória, manda um WhatsApp para mim dizendo que com 1 hora e 6 minutos eu cometi um erro, vou ter que corrigir isso no vídeo depois, tá bom? Pode deixar, Henrique. Então, a variação é positiva. Eu falei várias vezes nessa aula, a variação positiva significa que o cara perdeu elétrons. Então, esse delta positivo aqui significa que o ferro, quando passa de ferro 0 para ferro mais 2, significa que ele está perdendo elétrons. E se ele está perdendo elétrons, que reação é essa? É uma reação de oxidação. O ferro ele está sofrendo oxidação. Alguém mais mudou? Pior que mudou. O hidrogênio. O hidrogênio mudou. O hidrogênio ele passou de mais 1 para 0. Tá aqui, olha. Qual foi a variação de hidrogênio? É o final menos inicial. Vai dar quanto? Menos 1. Esse ferro é mais 2. Vou escrever aqui embaixo, tá bom? Se eu juntar o ferro 2+, com o grupo SO4 2-, o balanço de carga vai ser esse. Vai formar o Fe2, SO4 2. Mas para simplificar, vai formar o FeSO4. Então significa que, como eu sei que esse grupo SO4 é sempre menos 2, para zerar tem que ser mais 2. Então esse ferro só pode ter sido ferro mais 2, tá bom? Esse aqui é o caso, é bem comum. Dá uma olhada nele depois. Opa, ficou um pouco feio aqui. Então, quanto vai ser o NOx do hidrogênio? Vamos lá, o hidrogênio valia quanto antes? Mais 1. E ele foi para quanto? 0. Então, é 0 menos 1 que vai dar quanto? Menos 1. Menos 1 significa que ele está sofrendo o quê? Significa que ele está ganhando elétrons. E se ele está ganhando elétrons, ele sofreu o quê? Ele sofreu uma redução. Agora que eu já sei todo mundo, fica mais fácil, não é verdade? Vamos responder o problema? Muito bem. Quem sofre oxidação? É o ferro. O ferro está sofrendo oxidação. Quem sofre redução? O hidrogênio. O hidrogênio está sofrendo redução. Quem é o agente oxidante? Cara, é o seguinte, quem sofre oxidação é o agente redutor. Então, o agente redutor é o ferro. E quem sofre redução é o agente oxidante, que no caso é o hidrogênio. Verdade, olha, de verdade, fica bonita essa questão, é bem interessante mesmo. Ficou claro aqui, pessoal? Não é tão complicado, né, quanto parece, não é verdade? Bom, eu passei para vocês, só para encerrar essa parte aqui, alguns exemplos de como relacionar esses alumínios, ferros. Vamos tentar fazer mais um exemplo para fixar? Vamos lá, exemplo 2.
MnO2 reage com alumínio, produzindo Mn e Al2O3. Determine o agente oxidante e o agente redutor. Bem simples aqui. Deixa eu me escrever. O oxidante e o redutor. Vamos lá, pessoal, bora fazer? Vocês lembram, né, que eu falei que o único elemento que eu vou cobrar sempre de vocês, que fique bem claro, vai ser o hidrogênio, que tem NOx mais 1, e o oxigênio, que tem NOx menos 2. Os outros a gente vai deduzir. A segunda regra é que a soma dos NOx em uma molécula, pelo menos essas moléculas mais simples, tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 0. Dito isso, vamos lá. Oxigênio, vamos começar aqui. Oxigênio vale quanto? Menos 2. Olha, do manganês, eu te juro, não faço a menor ideia qual é o NOx dele. Mas eu sei que a soma dos NOx tem que ser igual a 0. Então, se aqui essa carga, menos 2 vezes 2, vai dar menos 4, aqui tem que ser quanto? Mais 4, para poder zerar. Ficou claro aqui? Quanto que é o NOx do oxigênio? É menos 2. Respira. Fazendo o cálculo, que pelo fato de eu ter 2 oxigênios, vai ficar menos 4. Então, para zerar, tem que ser quanto? Mais 4. Esse aqui é o alumínio. Qual o NOx dele? De novo, não sei, mas eu tenho que utilizar a definição. O NOx de uma substância simples tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 0. NOx de uma substância simples tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 0. Manganês, de novo, o NOx de substância simples é igual a quanto? 0. O oxigênio vale quanto aqui? Menos 2. E do alumínio? Sei lá, vale X, né? Então vai ficar quanto? Vai ficar 2x menos 6 igual a... Deixa eu fazer esse cálculo embaixo para ficar mais chique, na verdade. Vai ficar 2x menos 6 igual a 0. X é igual a quanto? Mais 3. Então aqui é mais 3. Alguém mudou? Agora eu vou fazer a análise da questão, tá bom? Alguém mudou? Mudou. O manganês mudou. O manganês mudou de mais 4 para 0. Qual foi a variação dele? A variação é sempre o final, 0, menos inicial, que é 4. É menos 4. Esse menos 4 significa o quê? Que ele sofreu o quê? Uma redução. Simples, não é verdade? Alguém mais mudou? Mudou. O alumínio mudou. O alumínio, ele era 0 e ele foi para 3. Que variação é essa? Essa variação foi o final, menos inicial, que é 0, deu quanto? Mais 3. Mais 3 significa o quê? Mais 3 significa que ele sofreu uma oxidação. Como eu falei anteriormente, quem sofre uma redução é porque é o agente oxidante. E quem sofre uma oxidação é o agente redutor. Portanto, quando ele pergunta aqui, determine quem é o agente oxidante. O agente oxidante é o MnO2 e o agente redutor é o alumínio. Mais fácil do que isso, só enganar a mulher apaixonada. E olha que é fácil. Alguma dúvida, senhoras? Alguém tem alguma pergunta? Muito bem. Senhores, nós terminamos essa aula, tá bom? Eu tenho algumas instruções a passar para vocês, mas fiquem online, tá? Só um minuto, deixa eu só parar a gravação aqui.